Olha só, lembrando que a gente viu a rotação na aula, em algumas aulas anteriores, e o que que vem a ser uma rotação, né? Uma rotação é quando a gente quer fazer um movimento de algum objeto no plano cartesiano, e só que essa rotação ela precisa de um ponto, que é o centro de rotação. E a gente viu a rotação no sentido horário de um ponto P em torno da origem do plano cartesiano, não é isso? Então, o que que essas expressões dão para a gente? Elas dão exatamente o seguinte: quando eu tenho um ponto P inicialmente, ele tem as coordenadas x e y. E quando eu faço a rotação, ou seja, eu faço o movimento no sentido horário em torno da origem, esse ponto P ele passa a ser um ponto P1. E as coordenadas desse ponto P1 vão ser diferentes da do ponto P. Então a gente diz que a rotação ela é uma mudança de coordenadas. E a ideia é como é que eu mudo de uma coordenada para outra. Então a gente faz essa mudança usando expressões. E essas expressões aqui, ela dá para a gente exatamente a relação entre as coordenadas do ponto P e do ponto B1. E eu posso isolar as coordenadas x1 e y1 e obter essas outras expressões aqui, tá certo? Então, essas duas expressões dá para a gente a rotação. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, se esse ponto P ele tem coordenada 2 e 3 aqui, ó, tem coordenada 2 em x e 3 em y, se eu faço uma rotação de ângulo θ no sentido horário, qual vai ser as coordenadas desse ponto após eu fazer essa rotação? Então, eu tenho que escolher um ângulo de rotação, que é um ângulo θ. E aí, para eu saber as minhas coordenadas finais, basta eu substituir as coordenadas x e y aqui nessa expressão. Ó, veja que eu substituo x e y aqui, eu conheço o meu ângulo θ, faço o meu cálculo e obtenho exatamente aqui as coordenadas do ponto final, que é o ponto P1 de coordenada x1 e y1. Então, essas expressões de rotação nos dá esses resultados, essa mudança, né? Então, a gente tem um ponto final e um ponto inicial. E a gente tem que ter uma relação das coordenadas de P com as coordenadas de P1, tá? Então, a gente vai praticar isso daqui agora num exemplo. Veja só, eu tenho o meu ponto P, que está aqui, inicialmente, ele tem coordenadas 1 e 3, coordenadas x 1 e 3. E eu quero fazer uma rotação aqui, ó, no sentido horário, em torno da origem. E o meu ângulo de rotação é 30 graus. Tá aqui, ó, eu tenho 30 graus como sendo o ângulo de rotação. Quando eu faço esse movimento, quais são as coordenadas finais do meu ponto? Vai ser meu ponto P1 aqui. Então, é simplesmente eu usar a fórmula de rotação. Porque eu tenho aqui, ó. Então, essa fórmula, ela me dá as coordenadas x1 e y1 em função das coordenadas x e y. Daí, eu vou ter exatamente aqui, ó, x1 igual x cosseno θ, o meu x é 1, eu tenho aqui a minha coordenada x é 1, então eu faço a substituição 1 vezes o cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, menos o y, que é 3, que é a coordenada do ponto P, vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Não é isso? Então, eu faço esse cálculo aqui. Então, quando eu faço essa conta, eu obtenho exatamente a minha coordenada x1, que é raiz de 3 menos 3 sobre 2. Então, daqui eu já tenho a primeira coordenada do ponto P1.
Esse aqui é o meu x1, tá? Agora, se eu quero a coordenada y1, eu uso a segunda expressão, fazendo a substituição de x e y e os valores do seno e o cosseno de 30 graus. E aí, quando você faz esse cálculo, vocês sabem que é conta básica, né? Você vai chegar exatamente aqui nas coordenadas y1. Então, o ponto P1 passa a ter exatamente essas coordenadas aqui, tá? Então, é bem simples, né, gente? A fazer a rotação é só aplicar essa fórmula. Onde é que a gente usa essa questão de rotação, né? Quando trabalha com imagens. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Vou pegar, abrir o CorelDRAW aqui e vou mostrar uma imagem quando a gente faz rotação dela. E, na verdade, você escolhe o ponto de rotação, né? Que é o centro de rotação. E esse centro de rotação, ele muda. E uma imagem numa tela de computador, ela é nada mais, nada menos do que... A tela, na verdade, é nada mais, nada menos do que um plano cartesiano, né? Dado em pixels, né? Quando você tem ali os pontinhos na tela. E ele trabalha exatamente com coordenadas, quando você vai mexer com as imagens aí no computador. Vamos lá, ó, por exemplo, se a gente tem um quadrado e a gente quer fazer uma rotação dele, a gente vai fazer uma rotação aqui em torno da origem. O quadrado ele está aqui, ó, como se fosse meu celular. A origem está no centro dele. Qual é a rotação? A gente está fazendo esse giro aqui, né? Então, se a gente escolhe um ângulo para fazer rotação, então quando eu faço rotação aqui, ó, veja que o vértice A, B e C, eles vão mudar. O que vai acontecer é o vértice A vai se deslocar para algum lugar aqui, o vértice B também vai parar em algum lugar, o vértice C e o vértice D. É isso que vai acontecer. Na verdade, isso vai acontecer com todos os pontos do quadrado, todos eles. Aqui eu peguei os vértices, que são as referências básicas que a gente tem, né? Ou seja, todos os pontos do quadrado vão fazer uma rotação em torno da origem. E se a gente escolher, então, uma rotação de 45 graus, olha o que a gente tem. Voltando aqui, ó, na imagem inicial, ó, uma rotação de 45 graus, veja que todos os vértices, eles vão parar em cima dos eixos, né? O vértice A, ele vem parar em algum lugar aqui. O vértice B, ele vem para outro lugar, aqui em cima do eixo Y. E assim como o vértice C e o vértice D. Vocês podem perceber isso, né? E tá aí uma ilustração do quadrado logo após uma rotação de 45 graus. Veja que os vértices mudaram de coordenadas. Então a gente muda o nome do ponto, né? E agora é A1, B1, C1 e D1. E quando a gente aplica aquelas mesmas fórmulas de rotação de 45 graus em cada vértice do quadrado, o vértice A, ele passa a ter coordenada raiz de 2 e 0. Ele passa a ser o vértice A1. Como é que eu cheguei nesse resultado? Aplicando a fórmula de rotação, que é o que vocês têm que trabalhar muito bem isso para poder dominar essas fórmulas de rotação, tá? E aplicando no vértice B, a gente tem o vértice B1, temos o vértice C1 e o vértice D1, tá? Ou seja, quando você faz rotação em torno da origem, é como se o seu ponto estivesse descrevendo um arco de circunferência. Ele mantém sempre a mesma distância da origem, tá? Você não vai fazer a rotação e vai transladar, senão você vai deformar a sua imagem, a menos que você translade todos os pontos e com a mesma translação, né? Alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat.
Bom, então vamos continuar, tá? Só, o que a gente tem trabalhado em todas as aulas, né? A gente tem trabalhado as equações gerais de segundo grau, que são as equações das cônicas, que são elipse, hipérbole e parábola, não é isso? E a gente está caminhando para a seguinte situação: quando a gente tem uma equação geral de segundo grau, a gente não sabe o que é essa cônica, porque a gente não, olhando para a equação, a gente não consegue identificar. E aí o que a gente precisa é reduzir a equação para poder chegar em alguma forma reduzida. E na forma reduzida você consegue saber o que é, não é isso? Então esse exemplo, ele já dá o ângulo de rotação, que é um ângulo de 45 graus, no sentido anti-horário. Aí a pergunta é, como é que faz rotação no sentido anti-horário? Eu quero que alguém responda para mim no bate-papo. Vamos lá? A gente viu rotação no sentido horário. Nós tivemos aquelas duas fórmulas, né? E como é que é a rotação no sentido anti-horário? Vamos lá, gente. Rotação no sentido anti-horário. Veja só, se a gente faz a rotação no sentido horário, com ângulo θ, no sentido anti-horário, a gente escolhe o ângulo menos θ. É só a gente usar θ negativo naquelas mesmas fórmulas, porque aí vai inverter alguns sinais na fórmula. Mas θ negativo significa a rotação inversa, tá? Então, a gente não precisa aprender uma fórmula para rotação no sentido horário e outra fórmula no sentido anti-horário. Basta usar θ negativo, tá bom? Então, vamos aplicar θ nesse exemplo. O nosso θ, ele é igual a menos 45 graus. Quando a gente aplica θ igual a menos 45 graus naquelas fórmulas de rotação, a gente tem exatamente essas duas expressões. Eu já deixei escrito aqui, ó. Então a gente tem, lembra que x é igual a x1 cosseno de θ menos y1 seno θ? Veja, o cosseno de menos 45 graus é positivo. E o seno de um ângulo negativo é negativo. Então, menos com menos da fórmula, a gente tem um sinal positivo aqui. Então, e aqui como é seno também, ó, nessa primeira parcela, o sinal vai mudar. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula de rotação. O que é que a gente faz agora? Quando a gente já sabe a rotação, o que a gente faz aqui é exatamente substituir esses valores de x e y na equação que a gente tem. Então, onde tem x aqui, eu vou colocar essa expressão. Veja que quando eu faço essa substituição, eu já mudo das coordenadas x para a coordenada x1. E a mesma coisa quando eu substituo y aqui por essa expressão, eu já estou trocando o y por y1. Então, a substituição já é a mudança de coordenadas. Então, onde tiver x, eu coloco a primeira expressão e onde tiver y, eu coloco a segunda expressão. Então, vocês já percebem que a conta já vai ser grande, né? Então, a gente vai fazer um pouquinho de conta agora. O primeiro passo é a substituição. Então, quando a gente faz a substituição, olha o que eu fiz aqui. Isso aqui é o nosso x. Temos aqui ó, o x ao quadrado. Não é isso? Da fórmula de rotação. O nosso y mais y ao quadrado está sendo substituído aqui. Menos duas vezes xy. Temos aqui ó, x vezes y. Menos raiz de 2x menos raiz de 2y, não é?
O que a gente vai fazer agora? Agora é só fazer conta básica. Embora a conta seja grande, ela não é difícil, tá? Aqui é elevar ao quadrado, operar, fazer produtos notáveis, multiplicar, somar, enfim, é fazer essas contas básicas, tá bom? E nesse caso aqui é ter um pouco de paciência, porque a conta é muito grande, e então se a gente errar, ela depois ter que voltar a fazer tudo isso é bem trabalhoso, né? Então vamos lá, ó. O primeiro passo é elevar ao quadrado. Esses parênteses aqui, ó, o primeiro e esse segundo parênteses está elevado ao quadrado. Então aqui eu estou repetindo a expressão para a gente. Então olha o que tem aqui, ó. O primeiro produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui, ó. O primeiro produto notável. O segundo parêntese aqui, essa parte elevada ao quadrado, também é o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui o segundo produto notável. Aqui a gente tem esse produto que vai ser menos 2, temos aqui, ó, menos 2, vezes esse produto. Esse produto é uma identidade que a gente já conhece, que a gente pode usar, né? Que é o produto da soma pela diferença, que vai ser a diferença dos quadrados aí. Então, a gente já usa essa identidade aqui, ó, menos 2 vezes a diferença dos quadrados. Então, quando a gente conhece essas identidades, a gente tem um atalho muito grande, né? Na hora de fazer as contas. E agora, aqui nesse outro parênteses, a gente faz uma propriedade distributiva, que é raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, a gente sabe que raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, dividido por 2 igual a 1. Então, vai sobrar x1 aqui. E mais esse produto aqui, que é menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, dividido por 2 é 1. Então, vai sobrar menos y1. Tá aqui nosso y1. E a mesma coisa aqui, ó, nessa última parte aqui da expressão. A gente aplica a propriedade distributiva e obtém exatamente esses resultados. Daí, vocês já veem que alguns elementos vão se anular, que é o x1, y1, que já está riscado aqui, né? x1 também se anula aqui. Então, esses termos vão se anular e a gente só vai reorganizar o restante da conta. Então, quando a gente reorganiza essa conta, olha o tanto que ela vai simplificar. Ó. Quando a gente somar todo mundo que sobrou, vai sobrar 2x1 ao quadrado menos 2y1 igual a zero. Tá? Daí, 2, a gente pode dividir por 2 essa expressão e sobra exatamente y1 igual a x ao quadrado. Veja só o tanto que a gente reduziu a nossa equação. Ela estava numa forma geral de segundo grau, a gente aplicou uma rotação e a nossa equação reduziu de uma forma muito grande. E quando ela está nessa forma reduzida, você já sabe que ela é o quê? Uma parábola. Porque essa forma aqui você já conhece. E você conhece a equação de parábola, né? Então, essa equação geral de segundo grau que a gente tem aqui nesse exemplo, isso é uma parábola. Só que ela está rotacionada. 45 graus, não é isso? Olha o que a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma parábola rotacionada, ou seja, a equação dessa parábola que está rotacionada é aquela forma geral de segundo grau. E quando a gente girou ela 45 graus, o foco foi para o eixo Y
o vértice manteve na origem e a gente chegou na forma reduzida. Então, o que a gente fez foi isso. Então, veja que qualquer movimento que a gente faz em algum objeto no plano, a equação muda muito. Se a gente pegar uma parábola na forma reduzida e rotacionar meio grau, seja lá o que for, você já vai bagunçar bastante a equação dela. Então, por isso que a gente trabalha com formas canônicas. E as formas canônicas, as equações são simples e você consegue esboçar gráfico e identificar todos os objetos, as propriedades desse elemento. Não é isso? Então, tá aí a vantagem de trabalhar com forma reduzida. Veja só, se eu tenho um problema, ele está numa seguinte situação aí no plano, o que eu faço é translado ele e faço rotação, levo para a origem, de forma que as coisas ficam bem mais fáceis e trabalho ali, tá? Então, essa é a ideia de mudança de coordenadas. E, na verdade, existem várias mudanças de coordenadas. Para cada tipo de problema, cada área de estudo, você faz algum tipo. Veja só, existe mudança de coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Rotação e translação é só o começo que a gente tem aí, tá bom? Alguma pergunta? Seguir. Olha só, uma coisa bacana aqui. A gente viu a rotação em torno da origem, mas a gente pode rotacionar objetos em torno de qualquer ponto, não só da origem, tá? Veja aqui o seguinte. Se eu tenho um ponto P, agora eu quero rotacionar ele em torno do ponto C. O meu ponto C é o meu centro de rotação. E eu quero fazer um movimento de ângulo θ. Aqui eu estou fazendo o meu movimento do ponto. E o ponto C está aqui, ele está fixo. Tá? E aí é a mesma ideia. O ponto P, que tem coordenada x, y, ele passa a ter coordenada x1, y1. Tá? E eu trouxe esse tópico aqui a título de curiosidade. Tá? Veja só. E quando eu quero fazer rotação em torno de um ponto que não seja a origem, a minha fórmula de rotação é essa daqui, ó. Não vou fazer demonstração dela, tá bom? Isso daqui é a título de curiosidade. Veja que isso daqui é uma composição de rotação com translação. Olha a nossa translação aparecendo aqui dentro dos parênteses. É como se eu pegasse, eu poderia transladar para a origem, fazer a rotação e depois voltar. É a mesma coisa. Então, isso daqui é uma composição, tá bom? Um exemplo prático. Eu estou aqui no CorelDRAW, fiz uma imagem simples, né? Tem aqui uma figura de um triângulo, correto? E quando a gente mexe com imagens, a gente faz o tempo todo translação e rotação. Só que o computador é que faz isso para a gente, né? A gente só move o objeto, ele mostra. E olha aqui, a ideia de rotação. Aqui eu estou fazendo uma rotação do meu triângulo em torno do centro dele. Vocês estão vendo aqui que eu estou realizando uma rotação. Agora, eu posso pegar e rotacionar esse triângulo em torno do ponto A. O que eu faço é pegar essa bolinha aqui, ó, coloco aqui no ponto A, e o meu triângulo agora ele vai rotacionar em torno do ponto A. Olha como ele está rotacionando, ó. Vocês percebem? Ele está fazendo um movimento em torno do ponto A. Posso pegar essa bolinha, eu vou rotacionar meu triângulo em torno do ponto B. E aqui, ó, olha o movimento que ele está fazendo de rotação. Então, conseguem perceber agora como que funciona essa rotação, o movimento, porque a gente escolhe o centro de rotação.
E o que a gente usa na prática, aqui na geometria analítica, é a rotação em torno da origem. Vou colocar a bolinha aqui na origem do plano cartesiano, e daí eu faço meus movimentos de rotação da minha figura, né? E também na prática, geralmente, quando a gente faz rotação de imagem em software, a rotação é sempre feita em torno do centro do objeto, né? Por isso que a gente tem o giro, esse giro aqui, né? Então, rotação é esse movimento, né? Então, você tá... Veja que quando eu mudo o meu triângulo, faço a rotação, todos os pontos que preenche ele está mudando junto, né? Então, é isso que acontece. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então voltando aqui, esse exemplo foi só para mostrar para vocês na prática uma animação, né? Como é que funciona o movimento aí no plano. E vamos dar continuidade aqui. E agora, a pergunta que não quer calar, que foi feita várias vezes aqui, né? E quando eu não sei o ângulo de rotação, como é que eu faço para encontrar esse ângulo? Isso é algo que pode ser desesperador, né? Mas vamos desmistificar essa ideia. Vamos lá. É assustador porque a gente faz muita conta. A conta realmente é muito grande, não é isso? Então vamos agora embarcar nessa aventura aqui e vamos ver aonde é que a gente vai chegar, tá bom? É Valéria mesmo, né? Vamos lá. Olha só. Então a gente sempre trabalhou com as rotações conhecendo o ângulo. Você dá o ângulo, faz a rotação e pronto. Agora, vamos lá. A gente tem aqui uma equação geral de segundo grau, a gente não sabe o que é isso. Se isso é parábola, se isso é hipérbole ou se é elipse. A menos que você vá lá num software, coloque a equação e ele vai te dar o gráfico. Mas vamos supor que não existe software para plotar gráfico. E a gente quer descobrir o que é isso. Então, que a gente tem é que reduzir a nossa equação para chegar numa forma conhecida, tá bom? O que que a gente percebe numa equação geral de segundo grau? Que existe um termo misto, que é o termo x vezes y. Esse termo misto aqui. Então, quando você está diante de uma equação geral de segundo grau, o que a gente tem que fazer é eliminar esse termo misto. E como eu não sei o ângulo de rotação, eu tenho que usar uma rotação genérica. O que é uma rotação genérica? É usar aquela fórmula de rotação, onde x, que a gente viu, né, é igual a x1 cosseno de θ menos y1 seno de θ. E y é igual a x1 seno de θ mais y1 cosseno de θ. Então, essa aqui é a nossa rotação genérica. É um ângulo θ, que a gente vai calcular primeiro esse ângulo θ. E o que a gente vai fazer é substituir onde tiver x, a gente vai colocar essa primeira expressão, e onde tiver y, a gente coloca essa segunda expressão. Já estão vendo aí o tamanho da conta, né? Então, olha só. Essa expressão foi somente a substituição. Ó, aqui é o 4x² mais y² mais 4xy mais, deixa eu voltar aqui, menos 2y, menos 2y, igual a zero. Então, primeiro passo, substituir, tá bom? Segundo passo, o que a gente tem que fazer? É levar ao quadrado aqui e multiplicar esses dois elementos, tá?
Isso é conta básica, é elevar ao quadrado, fazer multiplicação, usar a propriedade distributiva, tá bom? Então, depois de fazer toda essa etapa dessas contas, eu já vou resumir um pouco aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo fazendo conta, tá? Então, depois de todo essa conta, a gente coloca os coeficientes x1, y1, x quadrado, y quadrado em evidência, junto com o termo misto. Então, vai sobrar aqui, ó, esse termo, que é o de x1 quadrado, o nosso coeficiente de y1 ao quadrado. O que significa isso que eu estou falando? É você fazer a conta todinha e depois colocar x1 quadrado em evidência. Depois você vai lá, coloca y1 ao quadrado em evidência. Coloca o termo x1, y1 em evidência e o termo y1 em evidência, tá? Então, isso é conta que vocês têm que treinar. Eu sugiro que vocês façam pelo menos 3 contas dessa na vida de vocês, tá bom? Porque não adianta só olhar, tem que praticar, porque no momento que você precisar fazer a conta, vocês têm domínio disso, tá bom? E temos aqui, ó, o nosso coeficiente do termo misto, que está destacado, e os nossos termos de primeiro grau. A ideia da rotação, como eu já tinha dito, é eliminar o termo misto, não é isso? Então, o nosso termo misto, ele está aqui destacado em vermelho, tá? Nós temos aqui o coeficiente do termo misto em vermelho. Se a gente quer eliminar ele, a gente está perguntando qual ângulo θ em que o termo misto vai ser eliminado. Seria essa pergunta. Para reformular essa pergunta seria: qual é o valor de θ de tal forma que essa expressão dê igual a zero? Então, a gente precisa zerar essa expressão para achar o valor de θ. Então, daí a gente tem exatamente essa equação. Então, a gente precisa que esse coeficiente seja igual a zero. Então, quando a gente resolve essa expressão, a gente está respondendo exatamente a pergunta. Olha, eu achei o ângulo em que o termo misto vai zerar, tá bom? Então, agora a gente vai concentrar aqui nessa expressão do termo misto, deixa o resto que ficou lá para trás, a gente vai se concentrar só nesse pedacinho aí da conta. Olha só, aqui é interessante lembrar de algumas identidades trigonométricas, tá bom? Que é do arco soma, o cosseno da soma e o seno da soma de arcos também. Então, quando a gente usa essas identidades aqui, ó, para relembrar elas, tem exatamente aqui, ó, o que eu tinha mostrado para vocês, ó. Ela troca, né? A gente chega exatamente nessa expressão, tá? Daí todo mundo sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Então, se eu isolar aqui, ó, deixar seno de um lado sobre cosseno do outro, eu deixar seno sobre cosseno de um lado e colocar os números de outro lado, eu vou chegar exatamente que a tangente de 2θ é igual a 4/3, tá? Utilizando identidade trigonométrica, né, que é a fórmula da tangente da soma de arcos, que a gente aprende lá no ensino médio. A gente tem essa fórmula aqui e a gente obtém essa expressão, que é 2 vezes a tangente de θ dividido por 1 sobre tangente ao quadrado de θ é igual a 4/3. E fazendo a multiplicação cruzada, como vocês falam, né, a gente chega aqui nessa expressão. Já está um pouco mais simplificado. E o que a gente faz aqui é só reescrever, deixar todo mundo de um lado só. Já perceba que isso é uma equação de segundo grau. Então, quando eu reescrevo, eu estou aqui nessa expressão, e quando eu escrevo todo mundo de um lado só, eu obtenho exatamente essa
equação de segundo grau, tá? E como é que resolve a equação de segundo grau? Usando Bhaskara, não é isso? Então, quando a gente calcula delta, p ao quadrado menos 4ac, a gente tem delta igual a 100. E pela fórmula de Bhaskara, aqui, a gente tem que a tangente de θ é menos 6, mais ou menos 10 sobre 8. Daí a gente tem duas soluções. A gente tem tangente de θ igual a menos 2 ou tangente de θ igual a 1 sobre 2. Tá aqui, ó, as nossas duas soluções para a tangente do ângulo. É isso? Aí eu faço uma pergunta, vocês vão ter que me responder. Faz sentido eu fazer tudo isso se eu quero achar um ângulo de rotação, aí de repente eu acho duas soluções? Lá, gente, olha só. A gente achou tangente de θ igual a menos 2 ou tangente de θ igual a 1 sobre 2, né? Isso faz sentido, por quê? Porque quando a gente quer fazer uma rotação, ou ela vai no sentido horário ou anti-horário. Então, por isso que a gente acha duas tangentes. Porque uma vai ser para sentido horário e outra para sentido anti-horário. Como eu posso escolher, basta a gente escolher uma dessas tangentes para poder fazer a nossa rotação. E a escolha ela é livre, tá? Você é livre para fazer essa escolha. Então, qual a escolha que eu decidi fazer aqui nesses cálculos foi que a tangente de θ é igual a 1 sobre 2, tá? A escolha que foi feita aqui nesse cálculo é que a tangente de θ é igual a 1 sobre 2. E aí você fica à vontade para fazer a outra escolha e ver no que é que vai dar, tá bom? Bom, se a tangente de θ é 1 sobre 2, tá? E a tangente é seno sobre cosseno, a gente obtém aqui que 2 vezes o seno de θ é igual o cosseno de θ, tá? Então, a gente tem essa relação aqui, entre o seno e o cosseno de θ. E agora, usando a relação fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu substituo o cosseno aqui nessa relação fundamental. E quando eu faço essa substituição, eu acho exatamente aqui, ó, o seno do ângulo θ. E se eu sei o seno do ângulo θ, eu substituo aqui nessa equação estrelinha, coloco ele aqui e acho o cosseno de θ. Bom, enfim, a gente terminou de calcular o ângulo de rotação, tá? Tá, mas aí muita gente, o que faz? Vai lá e calcula o arco seno e o arco cosseno para encontrar o ângulo. Veja o seguinte, pelas fórmulas de rotação, o que a gente tem lá é seno e cosseno. A gente não precisa necessariamente do ângulo, porque se você sabe o ângulo, você vai calcular o seno e o cosseno dele de novo. Então, isso daqui que a gente fez já é suficiente, porque a fórmula, a gente precisa do seno e do cosseno do ângulo. Então, como a gente já sabe o seno e o cosseno, a gente já sabe a rotação. É só ir lá na fórmula de rotação e fazer a substituição. Daí a gente tem, ó, que a rotação que a gente vai fazer é exatamente essa daqui. Então, achamos a rotação necessária para eliminar o termo misto da equação, tá bom? E aí, acabou? Não. Veja que a gente só achou o ângulo, né? O que a gente precisa agora é aplicar a rotação. Então, a gente vai pegar esse x e substituir tudo de volta aí na equação para reduzir a equação, tá bom? Então, essa parte de aplicar a rotação eu vou deixar para vocês fazerem, senão a gente vai ficar aqui por muito mais tempo, tá? E não é difícil,
tá? É só fazer cálculo. E depois que você aplicar a rotação, a equação ela vai reduzir para essa daqui, ó. Então, após aplicar a rotação, quando a gente transforma das coordenadas xy para a coordenada x1, y1, a gente obtém exatamente essa equação. E quando você chega nessa equação, vocês sabem dizer o que é isso, né? Agora eu quero que me responda e não me deixe no vácuo. Que cônica é essa? Vamos lá, gente. Isso é equação de... Isso é elipse, hipérbole ou parábola? É uma parábola, Valéria. Muito bem. Ah, Valéria, esses ângulos seriam suplementares? Sim, exatamente. Porque ou você vai... Porque como a gente já tinha até falado, né? Numa conversa, que esses ângulos sempre vão ser menores aí do que 90 graus, né? Então, ou você vai para um lado ou vai para outro lado, correto? Bom, gente, podemos seguir? Olha só, agora uma notícia boa para vocês. A ideia é o seguinte, que existe uma maneira de calcular um ângulo usando um atalho. Então, a gente não precisa fazer todo esse processo. Pessoal, só um minuto. Tá, ok. Bom, gente, existe uma maneira da gente fazer um atalho para achar esse ângulo de rotação, tá bom? A gente não precisa fazer todas aquelas contas. A gente fez vários passos. Esse atalho que eu vou mostrar para vocês agora, que vai salvar bastante o trabalho de vocês, a gente já pula direto para aquela parte da tangente de 2θ. Então, a gente não precisa fazer aquela conta toda, tá? Não precisa no seguinte sentido, porque esse atalho, ele é basicamente uma fórmula, e essa fórmula só é obtida por meio dessa conta, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente tem uma equação geral de segundo grau, tá? A gente pode perceber o seguinte, se os coeficientes de x² e y² são iguais, então, o θ, o ângulo de rotação é de 45 graus. Então, você já aplica uma rotação de 45 graus. Quando esses coeficientes são diferentes, a gente pode pular direto para aquela parte da conta que a gente fez. Ó. A gente já pode considerar que a tangente de 2θ é igual a C sobre A menos B. Eu vou voltar aqui. Veja que quando a gente achou a tangente de 2θ, olha aqui, a gente caminhou 5 passos para achar a tangente de 2θ. E então, com essa fórmula que eu estou mostrando para vocês, você já vai vir direto para esse ponto aqui. E aí o resto segue normalmente. Você usa as identidades trigonométricas para achar o seno e o cosseno do ângulo. Então, nesse caso aqui, desse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente chegaria aqui, ó, que a tangente de 2θ é igual a 4 sobre 3. Então, a gente já tem um atalho muito bom, né? Isso é muito bom para a gente, para economizar tempo, tá? Então, sabendo a tangente de 2θ, você segue com aquelas contas, tá bom? Então, temos aí, ó, o faça você mesmo, tá? Que são exercícios para vocês praticarem, como eu disse. Essas contas de rotação,
é bom você praticar pelo menos umas 3 vezes aí, né? Porque não dá para fazer 10, 15 exercícios desse, não é isso? E as contas são grandes, mas é importante que você pratique. E o que temos aqui é conta, né? Continha lá de elevar quadrado, multiplicar raiz, aplicar distributiva, tá bom? E assim a gente encerra essa aula, tá? A gente está encerrando essa aula com esse conteúdo de cônicas. Nas próximas aulas a gente já vai estudar superfícies de revolução para começar a estudar as quádricas, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, a gente estou à disposição para responder as perguntas, tá?